Na hora que eu vi a pauta que eu vou ler pra vocês, eu confesso que eu achei que era mentira, eu fui checar o conteúdo, mas é verdade. A Eliane Catanhede, sei lá como é que pronuncia o nome dessa encrenca aí, propagadora de Manipula News, ela disse o seguinte, que ela tem uma grande solidariedade pelo povo do Rio Grande do Sul, porque em 2023 ela perdeu as joias. Teve roubadas as joias, na verdade. Então, dá uma olhada no vídeo antes de mais nada. Você se põe na posição dessas pessoas que perderam tudo, né? Roubaram as minhas joias no Natal de 2023, foi doloridíssimo. Então imagine você que perdeu a casa, perdeu o carro, perdeu a TV, perdeu o micro-ondas, a geladeira, perdeu os documentos, perdeu dinheiro, perdeu utensílios domésticos, perdeu as joias, perdeu as roupas, perdeu um ente querido, perdeu até seu cachorro. É muito igual a Eliane Catanhede ali ter as joias roubadas num cara que, segundo Lula, talvez só quisesse comprar uma cervejinha, né? Mas eu acho que ela deve ter feito L e abraçado com muito amor o ladrão, porque é assim que rezaria a cartilha, pelo menos da galera da Rede Globo. Só que o comentário dela foi tão patético, mas tão patético, que chega a dar nojo. Foi feito numa transmissão ao vivo. E aí, ela comparar a um furto de joias é um negócio assim completamente escatológico, que mostra o descolamento da realidade que essa gente tem. Na verdade, ela sequer se desculpou depois desse comentário horroroso, sem qualquer empatia, humanidade com as pessoas. Ela segue a cartilha do Lula, fala um monte de bobagem e segue o jogo. O comentário dela foi tão estúpido que eu não sei se ela se equipara a Dani Lima, o Eduardo Leite ou os três juntos, porque se juntar os três forma um megazord de falar bobagem no meio de uma tragédia. Pode colocar o Lula como a cabeça desse robozão, inclusive. Só que aí, olha só que interessante. O Paulo Pimenta fez publicidade do purificador de água da Janja, no Rio Grande do Sul. Só que ele não teve coragem de tomar água, olha que incrível. Dá uma olhada no vídeo, ele fica segurando o copo na mesa, mas não põe na boca. Antes que surja fake news sobre a qualidade da água, aqui, água sem nenhum gosto, água totalmente apropriada, potável, purificada, água é vida, e é um compromisso do governo do presidente Lula para ajudar o nosso povo nesse momento tão delicado. Saúde, pessoal! Na realidade, esse vídeo do Paulo Pimenta só mostra o desprezo que os governantes têm pela população do Rio Grande do Sul. Só que não é só essa vergonha que o Paulo Pimenta passou. A autoproclamada presidenta, Janja, deu um cutucão, um esporro no Paulo Pimenta enquanto o Lula discursava. Dá uma olhada no vídeo. A gente toma sabendo o que está acontecendo no Brasil. Se a gente aprender isso, certamente será melhor para todos nós. Essa aí, na verdade, é a grande prova que o Lula só fala bobagem. Já estava na hora dele ir para uma casa de repouso e abandonar a presidência da República. Nem mesmo seus asseclas conseguem aguentar mais os discursos de fake news propagados pelo presidente petista. E aí ele ainda disse que mais dia, menos dia, as pessoas que disseminam desinformação sobre o Rio Grande do Sul serão banidas da política. Na verdade, as pessoas que disseminam desinformação são as pessoas que estão compartilhando a verdade, mas que, por conta disso, criticam o governo Lula. Então, esse tipo de mensagem dele me soa muito mais como uma ameaça. Afinal de contas, a gente vê a perseguição que ele tem feito aos opositores, caçou o Dallagnol, tenta caçar o Moro, tenta caçar o Jorge Seife, tenta extirpar da política todo mundo que de alguma maneira se opõe ao governo do PT. E é essa a mensagem que parece que foi dada. Só que ele se esquece que, na verdade, ele mesmo vai ser banido da política justamente pela atuação ridícula dele perante o Brasil, especialmente nessa crise que passa o Rio Grande do Sul. Ele tem afundado o país e, naturalmente, isso o levará a ser extirpado da política em 2026. A grande verdade é que, ao invés do Lula assumir a ineficiência do Estado, ele prefere terceirizar a responsabilidade culpando os prefeitos que estão experimentando a crise por conta justamente da falta de capacidade do governo em atender a demanda sulista. O legal é que o Lula ainda agradeceu a presença e atuação dos comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica em meio à catástrofe, e disse que no governo anterior eles não tinham comportamento exemplar, mas a grande verdade é que os militares não estão conseguindo ajudar em nada. A água ainda não baixou para eles conseguirem pintar o meio-fio, roçar o mato, enfim. E o que está acontecendo é que a população gaúcha está se revoltando com a presença dos militares, porque eles acabam ilhados no meio da enchente. Então desde que hora aí? Ó, vai bater, vai bater. Eles mal conseguem fazer um salvamento. Quem está salvando as pessoas e os animais são os civis, os bombeiros, inclusive militares enviados por outros estados como São Paulo. Só que aí eu chamo a atenção de vocês para essa frase. Por falar em fazer o bem, é impossível não condenar a abominável onda de desinformação, de notícias falsas e de fake news a propósito do que está acontecendo no Rio Grande do Sul e do que está sendo feito no Rio Grande do Sul. São criaturas das sombras, criaturas das trevas que
sobre o sofrimento das pessoas projetam a sua maldade. Portanto, é impossível não sentir repulsa por, num momento grave como esse, as pessoas terem esse tipo de comportamento. Eu fico pensando, né? Tava falando da Rede Globo ou da Dani Lima? Não dá pra entender. Talvez estivesse falando do Boulos também. Afinal de contas, o Guilherme Boulos foi condenado a retirar do ar diversos posts que continham fake news contra o prefeito Ricardo Nunes. Eles acusam tanto todos de propagar fake news, mas quem tá propagando é justamente o protótipo de Lula 1989, o Guilherme Boulos. Só para você entender, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo determinou que a Meta, que gere o Facebook e o Instagram, retire do ar publicações de Guilherme Boulos denunciando o que chamou de pedalada do prefeito Ricardo Nunes. Só para você entender, o Boulos é pré-candidato à prefeitura e ele disse que o Ricardo utilizou 3,5 bilhões de educação para outros fins e pode ficar inelegível, o que é mentira. O que é mentira, conforme comprovado pela Justiça Eleitoral. Caso as plataformas ainda não tenham feito, a multa diária será de R$1.000, ou seja, R$1.000 por dia que o Boulos não retirar esses conteúdos do ar. Isso só mostra que tudo que vem dessa corja de esquerda é mentira. Mentira deslavada com o único intuito de enganar, de ludibriar a população para colocar o invasor de terras na prefeitura. Mas isso não vai acontecer aqui em São Paulo, não. E aí, ainda abrindo aspas aqui para o trecho da decisão, não restam dúvidas quanto à presença do perigo em mora, que é o perigo na demora, pois a permanência das imagens na rede pode macular a paridade entre os possíveis candidatos ao pleito vindouro, disse a decisão. Ou seja, o Boulos claramente queria macular de forma desarrazoada, baseada em mentiras, a imagem do prefeito Ricardo Nunes, e o Tribunal Regional Eleitoral determinou que ele retirasse imediatamente o conteúdo do ar. Mas vamos concordar, né? Pra quem tava passando pano pro amiguinho rachador, o Janones, não dá pra esperar muita coisa dele. Pra você ter uma ideia, o Boulos é tão canalha que ele deturpou um texto do STF e usa a fala do próprio Janones pra livrá-lo do caso da rachadinha. E aí esse cara vai ser prefeito de São Paulo, um cara que defende o roubo de dinheiro de assessores. Só pra você entender, tá? O Janones foi um importante integrante da campanha do Lula em 2022. O Boulos é o nome apoiado pelo Lula pra prefeitura de São Paulo. O ponto central do voto do Boulos é a afirmação de que Janones ainda não tinha tomado posse no mandato quando pediu dinheiro aos assessores. A gravação de uma reunião em que ele pede para auxiliares a devolução de parte dos salários. A Procuradoria-Geral da República afirma que a reunião entre Janones, pede devolução do salário, teria ocorrido em fevereiro de 19, quando ele já era deputado federal. Ou seja, o Boulos ainda mentiu ao arrepio da própria PGR. E por falar em bandido, já que o maior da história voltou à presidência da República, José Dirceu agora quer voltar para a Câmara dos Deputados em 2026. Aí ele disse o seguinte, olha só: no segundo semestre de 2025 vou analisar essa questão de ser ou não candidato. Acredito que até por justiça eu mereço voltar. Isso quem decide é o povo nas urnas, a ser deputado. Eu fui caçado politicamente e me tiraram da vida institucional do país, não da luta política. Depois ainda me fizeram uma farsa processual chamada mensalão. Ou seja, o mensalão virou uma farsa agora. Ele foi condenado a 27 anos de prisão. Foi condenado por ter recebido mais de 15 milhões de reais a título de propina e lavado mais de 10. No Brasil do PT, nenhum bandido solta a mão do outro. Tamo junto, abraço e vamos processar tudo.